O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus hoje chama a nossa atenção para a renovação da nossa fé no poder de Cristo. Chama a nossa atenção e quase que pede, na verdade, uma renovação de fé. Pede um ato de fé naquilo que a pregação do reino de Deus traz de bem e de positivo para o mundo, para aqueles que ouvem, para aqueles que acolhem. O que o conhecimento de Deus pode trazer de proveito, de vantagem para aqueles que o acolhem. Antes de tudo, devemos entender como uma missão, esta que Jesus envia, que Jesus confere aos seus 12 apóstolos. É uma missão que vem conferida com autoridade. Nós podemos muito bem compreender isso que Jesus faz quando nós também compreendemos a autoridade da nossa igreja, a autoridade dos seus ministros, a autoridade daqueles que são responsáveis pela animação da comunidade. E não é difícil nós visualizarmos tudo isso quando, vejam só, olhem como as coisas de Deus são sempre atuais. Quando nós contemplamos isso na figura de tantos, mas sobretudo e ultimamente na pessoa do nosso Papa, o nosso Papa Francisco. Nós poderíamos dizer, todos são ungidos, mas o Papa Francisco parece possuir uma unção particular. E de onde lhe vem esta autoridade? Não é certamente do seu poder, enquanto autoridade chefe de Estado, que ele também é, mas vem do seu testemunho lúcido, do seu testemunho límpido, do seu testemunho puro, de homem de Deus, de verdadeiro pastor do povo de Deus. Até mesmo do ponto de vista assim externo, ele faz questão de permanecer um pastor do seu povo. Olhem só, quando ele veio para o Brasil, ele fez questão, ele não quis desembarcar em Brasília. Por quê? Porque ali se configuraria a autoridade dele como um chefe de Estado, que, como eu já disse, ele é um chefe do Estado do Vaticano.
que é um país como os outros, que possui a sua governabilidade, possui as suas leis e possui a sua autoridade no concerto mundial das nações. Mas ele não quis isso. Ao contrário, se o evento pastoral para o qual ele vinha era no Rio de Janeiro, portanto, desembarcou lá no aeroporto do Rio de Janeiro e cumprimentava as pessoas, e ao cumprimentar os bispos brasileiros o fazia com uma maior efusividade, é claro, uma maior familiaridade. A sua simplicidade, desde a sua recente posse, já havia, pois, conquistado o mundo inteiro. E depois, o primeiro discurso do Papa Francisco, ele começou dizendo as palavras dos apóstolos, do apóstolo São Pedro, ao fazer a sua primeira pregação, lá na cura daquele paralítico no templo. Ouro e prata não tenho, mas o que de mais importante recebi, isso eu trouxe para vocês: Jesus Cristo. E nós então olhamos aquele homem tão desarmado, tão simples, tão despojado, até mesmo daquelas dignidades eclesiásticas, a sua cruz peitoral simples, ferrujada, as suas vestes pontificais de uma maior simplicidade, e até mesmo, olhem só, coisas simples, meus irmãos e irmãs, mas que nos fazem ver com os nossos olhos a sua pureza de vida, a sua simplicidade, a sua pobreza, carregando a sua pasta, que suscitou a curiosidade de todo mundo, até que o repórter perguntou: afinal, só uma curiosidade, o que é que o senhor leva dentro desta pasta? Porque nenhum pontífice, nenhum papa desse avião o andava segurando, carregando uma pasta, porque tem os seus 1.500 secretários, os seus assessores. Nada de importante levo dentro da minha pasta. Levo o meu breviário é o livro de orações, levo uma vida de Santa Teresinha de Jesus e o meu barbeador, coisas tão simples. É isso que eu levo dentro da minha pasta, mas é eu mesmo que carrego. Deviam ter outras coisas lá, mas assim, coisas que toda pessoa tem, que todo homem tem. Assim Jesus concedeu-lhes poder e autoridade, aqui necessário sobre os demônios e as doenças, porque era o início, no princípio da nossa fé, foram necessários aqueles atos visíveis para poder fazer solidificar a fé e manifestar o poder do Cristo. Mas como nós ainda percebemos esta mesma autoridade e a palavra que ele diz e a facilidade de dizer as coisas, até mesmo com muita simplicidade, ele fala de coisas profundas, de coisas divinas, com palavras compreensíveis pelas pessoas. E de onde lhe vem isso, então? O fato de aprender que as pessoas são conquistadas, não pelo medo, não pela autoridade que impõe, mas conquistadas pelo coração. E assim, meus queridos, podemos dizer, claro, é Jesus quem converte, mas quantas conversões, quantos retornos, quanto afervoramento a figura e o testemunho do nosso Papa tem provocado na nossa igreja, no mundo inteiro. A facilidade com que ele trata as pessoas, contacta com as pessoas, e até mesmo com que ele diz as coisas assim, de uma maneira tão simples, sem todas aquelas eloquências eclesiásticas que algumas vezes faz com que as pessoas nem entendam aquilo que o padre ou o bispo
o Papa queria dizer. Ele desnuda de todas estas coisas para dizer com simplicidade, para dizer aos padres: o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. É uma maneira de dizer, tem que estar lá no meio do povo, lá tem que estar no meio das pessoas, tem que ter o contato. É de dizer para as irmãs, vocês não são solteironas, vocês são mulheres consagradas. Solteirona não casa porque não apareceu nada, e assim vive a sua vida muitas vezes triste. Vocês não são esse tipo de mulheres. Ele disse para as irmãs: vocês são esposas de Jesus Cristo. E assim tantas outras coisas que ele fala mesmo, diríamos com o português claro. E é isso que faz conquistar o coração das pessoas. De dizer aos jovens: vocês devem ser bem aquilo que vocês gostam de ser, revolucionários, mas revolucionários no amor, revolucionários na caridade. Então, meus queridos, é dessa autoridade que não se impõe, mas conquista, de que Jesus dota ainda hoje os seus ministros. Convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade, para que eles então pudessem ir proclamar a beleza do reino. Que nós possamos ter, meus queridos, em todos os tempos da igreja, em todas as situações da nossa vida, testemunho de alguém, um testemunho forte que nos fale de Deus e que nos faça lembrar: Deus existe, Deus está no céu, Deus nos ama. Vamos fazer um instante de silêncio para que nós nos confortemos ainda mais a partir desta palavra do Senhor. E os discípulos partiram encorajados e foram anunciando a boa nova a todos.